E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então vamos aqui para a nossa terceira aula de matemática básica do nono ano do ensino fundamental da escola Maria Heraclides Lucena Miranda. Eu sou o professor Carlinhos Pitu e hoje a gente vai trabalhar a questão da localização e identificação de números racionais na reta numérica. Pessoal, eu considero esse um dos assuntos mais fáceis que existe para a gente fazer essas avaliações externas, que é SPAES e Prova Brasil, que porém esse ano, provavelmente, a gente sabe que pelo andar da carruagem aí não vai ter, né? Então, assim, hoje eu estou fazendo essa aula diferenciada e eu queria esclarecer algumas coisas. Primeiro, eu estou fazendo a aula daquele estilo lá, escrevendo, porque matemática, pessoal, não se faz aula se não for escrevendo. Beleza? Se eu for fazer uma aula daquela em uma sala na Heraclides, provavelmente o áudio não vai ser muito bom e a internet também não vai ajudar. Perfeito? Então, assim, a maneira mais prática que eu encontrei de trabalhar com vocês, matemática, facilitando, e lógico, eu estou sujeito a aceitar críticas, a sugestões, quem puder mandar mensagem no PV, né, para organizar, para melhorar nossas aulas, eu estou aqui, estou inteiramente à disposição. Beleza? Então, nesse caso aqui específico, eu estou preparando o material de vocês, certo? O material de vocês dessa atividade referente a esse assunto, eu vou colocar em outro, lá no tópico de matemática básica, mas eu vou colocar em outra observaçãozinha, não vai estar junto aqui no final da aula, e aqui eu vou só colocar para vocês o que é que pede esse assunto, como é que as questões elas cobram, certo? E o que é que você tem que saber. Perfeito. Então vamos aqui, ó. Aluno, nessa atividade você irá inserir na reta numérica números racionais. Para facilitar essa identificação da localização desse tipo de número, é aconselhável que as frações sejam convertidas em números decimais. Perfeito. Então, se a gente vai trabalhar a reta numérica, beleza, a reta numérica é fácil. Só que tem alguns detalhes que muitos alunos não lembram. Por exemplo, a classificação desses números, a caracterização dos números. Nós temos números naturais, que são aqueles números que a gente utiliza para fazer a contagem. De contagem de quê, Carlinhos? De casa, de pessoas, de objetos, de, enfim, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Infinito. E o que são esses números racionais, que é o que diz aqui nesse tópicozinho? Esses números racionais, pessoal, são todos e quaisquer número que você consegue colocá-los na forma de fração. Para quem não lembra o que é uma fração nada mais é do que um pedaço de um inteiro. Por exemplo, está aqui, ó, essa imagem, você observa aí um círculo, considere esse círculo como se fosse, sei lá, uma pizza, coloca aí na sua cabeça uma torta, não sei. Eu estou riscando para facilitar para a gente. Então, observe que esse inteiro, que é uma pizza inteira, ela está sendo dividida em 8 pedaços, certo? E, por exemplo, se eu disser que eu comi 5 pedaços desse, então eu comi 5 do total de 8. Significa dizer que eu não estou representando o inteiro, eu estou representando pedaços que foram retirados do inteiro. Perfeito? Por exemplo, eu tenho 5 oitavos. 5 oitavos é o equivalente a 0,625. Mas por que, Carlinhos, que é o equivalente a 0,625? Porque, pessoal, não esqueçam disso. Toda e qualquer fração, ela nada mais é do que uma divisão, certo? Ela pode ser chamada também de razão, certo? Toda fração ela pode ser chamada de razão. Então, a razão entre os números 5 e 8, ou seja, a fração 5 oitavos, vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 0,625. Por exemplo, o 7, vou pegar aqui o 7. O 7, olha aqui, ó, essa escrita. O 7 eu posso colocar ele na forma de fração? Pode. Por quê? Porque você pode colocar 7 sobre 1. É a mesma coisa de 7. Por quê, Carlinhos? Porque 7 dividido por 1 vai dar 7. Então, todo e qualquer número, entre aspas, podem ser colocados na forma de fração. E esses números são chamados de racionais. Carlinhos, tu disse entre aspas. Por quê? Porque existem os números que são irracionais. Quem são os números irracionais? São aqueles números que você não consegue, de maneira nenhuma, colocar na forma de fração. Ou seja, é aquela divisão que nunca vai dar exata. É aquela 0,1, 2, 3, 5, 7, 18, 29, 30, aquela bagaceira de número todinha. Beleza? Então, aquele número irracional é aquele que você não consegue colocar na forma de fração. Só para pincelar, só para relembrar alguns assuntos aqui, que o que nos interessa vai ser número racional. Você tem que entender o que é número racional e a posição na reta numérica. Então, vamos aqui para a gente trabalhar algumas coisas. Por exemplo, pessoal,
toda e qualquer reta numérica ela tem uma origem, certo? Que origem seria essa? Ela tem o zero. Então, o zero seria aqui, ó. Olha que eu estou riscando para facilitar. O zero vai ser aqui, certo? Carlinhos, por que tu não utiliza esse mesmo estilo de aula nas aulas seguintes? Pessoal, porque as aulas seguintes são aulas de cálculo. Você tem que rabiscar, você tem que escrever. Aí fica complicado. Aqui praticamente não tem cálculo. Aqui é só localização. E como tem desenho, facilita demais para a gente. Tá entendendo? Agora, a questão de cálculo em si, de você calcular, fazer aquelas continhas, como a gente diz, aí, pessoal, se não for na mão, aí complica demais o entendimento. Perfeito? Então, toda e qualquer reta numérica, ela tem um zero. Então, preste atenção numa coisa, que a reta numérica é o seguinte, para o lado direito, nós teremos o quê? Teremos os números positivos. O que são esses números positivos, Carlinhos? São aqueles números com sinal de mais. Por exemplo, eu estou vendo aqui que o 2 está sem um sinal de mais. Só pelo fato dele estar sem um sinal, ele já vai ser positivo. E para o lado esquerdo, nós temos os números que são considerados negativos. Por que negativos, Carlinhos? Porque você tem o sinal de menos. Perfeito? Uma das coisas que eu quero que tu entenda é o seguinte. Do lado direito, que é o lado dos positivos, quanto mais você se afasta do número, maior é o número. Por exemplo, 17 e 27, quem é o maior? O 27. Já do lado esquerdo, que é o lado negativo, para cá, quanto mais você se afasta do zero, menor vai ser o número. Porque você raciocina assim na sua cabeça. Menos 8 e menos 2. Ora, menos 8 e menos 2... Ai, Carlinhos, é complicado esse assunto. É fácil, mas ao mesmo tempo é complicado. Faça o seguinte, associa na tua cabeça a questão de dinheiro. Tu não erra nunca. Por exemplo, menos 8 e menos 2. Ora, eu tenho menos 8 e menos 2. Eu estou devendo 8 ali, estou devendo 2 aqui. O que é melhor para mim? O melhor é eu estar devendo 2 do que 8. Ou seja, o 2, eu tenho que pagar menos. Então, ele é, no caso, o quê? Bem maior do que o 8. Complicou? Não. Simples. Em outras palavras, quanto mais próximo do lado esquerdo você tiver do zero, maior vai ser o número. Menos 1.000 e menos 1. Quem vai ser maior? O menos 1. O menos 1.000 vai ser muito menor, porque você está devendo 1.000 e aqui você só deve 1. Entendeu? É isso aqui, ó. Beleza. Outra coisa. Como a gente vai trabalhar números racionais e a localização desses números na reta numérica, uma coisa que eu queria que vocês não entenderem, que vocês não esquecessem é o seguinte. Vamos trabalhar com números fracionários, com frações. Então, a fração, pessoal, eu não vou entrar em detalhes, mas você tem que fazer a divisão. Por exemplo, aqui, ó, nesse número aqui, ó, 3 sobre 2. É a mesma coisa que 3 dividido por 2. Por quê? Porque é uma fração. E toda e qualquer fração é uma divisão. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Então, ele vai localizar praticamente aqui no meinho entre o 1 e o 2. Então, é 1,5. Perfeito? Para o lado direito, os positivos. Para o lado esquerdo, os negativos. E uma das coisas que você tem que identificar, porque você vai pegar muitas questões, as quais vocês não vêm tudo bonitinho, colocadinho. 1, 2, 3, 4, 5, no outro. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Não vem colocadinho nas retas. Muitas vezes você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que identificar o padrão. O que seria esse padrão, Carlinhos? É o tantinho de casa que está pulando de um ponto para outro. Por exemplo, vamos resolver as questões. Bora para cá. Aqui uma típica dessa que eu acabei de falar. Observe a reta numérica. Aqui você tem quem? Você tem o 5. Aqui você tem o 5,3 e aqui você tem o 6. Agora complicou, cara. Vamos lá. E aqui nós temos o ponto P. Nessa reta, o número correspondente ao ponto P ele quer saber o número que vai representar esse P. E agora? Ou seja, que P está representando? O que é que eu vou ter que fazer, galerinha? Você tem que descobrir o padrão. Que padrão foi esse que tu falou, Carlinhos? Esse daqui. Eu sei que aqui eu tenho 5 e eu sei que aqui eu tenho 6. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Presta atenção. Você tem que descobrir quanto é que está pulando de um pontinho desse para outro. Por exemplo, olha aqui, ó. Vamos ver quanto é que a gente tem. 1, 2, 3, terceira pulada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, raciocine isso aqui como se fosse assim. Tu tem R$5 e R$6. E entre 5 e 6 reais, tu está pulando 10 casinhas.
É como se fosse R$ 5,10, 5,20, 5,30, 5,40, 5,50, 5,60, 5,70, 5,80, 5,90, R$ 6. É basicamente isso. Pronto, acabei de descobrir desculpa, foi mal, engasgou. Acabei de descobrir o padrão aqui que eu tenho que pular. Então, o que é que tu está dizendo com isso, Carlinhos? Eu estou dizendo o seguinte. Eu estou dizendo que aqui vai ser 5,1, aqui vai ser 5,2, aqui é 5,3 já está, aqui é 5,4, aqui vai ser 5, vamos lá, 5, e aqui vai ser 5,6. Desculpa aí, é porque a gente com o dedo fica complicado. 5,6, então aqui seria o 5,6. Acertou quem colocou a letra C. Vai dando a pausa, tenta resolver e depois preste atenção na explicação para facilitar. É muito fácil esse conteúdo. Beleza? Tá aqui um exemplo. Olha outro exemplo aqui, ó, que eu coloquei para vocês, que eu trouxe para vocês, ó. No mês de julho, foram registradas as temperaturas mais baixas do ano nas seguintes cidades. Cidade X, Y e Z. Quais foram as temperaturas? Está aqui de lado. -1, +2 e -3. Ele diz, a representação correta das temperaturas registradas na cidade X, Y e Z na reta numérica é... Foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Você não vai encontrar a reta toda bonitinha. Agora, uma coisa que você tem que saber é o seguinte. Por exemplo, aqui eu sei que o 0 é aqui, ó, que é a origem. Então, para cá eu vou ter positivo. Para cá eu vou ter negativo. Pelo amor de Deus, pessoal, não tem como errar. Se o Z ele é positivo, se o Y ele vai ser positivo, então o Y ele tem que estar do lado direito do zero. Em todas as alternativas, o Y está do lado direito do zero. Perfeito. Certo? Vamos por eliminação. E eu sei que o X e o Z são negativos, então tem que estar do lado esquerdo do zero. Então, aqui já não tenho o Z do lado de zero. Automaticamente eu já eliminei, porque o Z é positivo, não é. A gente está vendo que o Z aqui, ó, Z vai ser negativo. Vamos para essa. Ó, nós não temos na letra B nem o X e nem o Z do lado negativo, que é esse lado aqui, ó. Então, automaticamente, a gente já elimina isso aqui. Só ficaram duas alternativas. Vamos aqui agora para a gente descobrir o padrão, para ver qual das duas alternativas a gente vai pular. Por exemplo, eu estou dizendo que o Z vai ser, que o Y está em +2. O Y está em +2, poderia ser aqui. Mas vamos olhar aqui, ó. +2, ó. +1, +2. Perfeito. Olha o X, está com quem? -1. Do lado do zero, -1 para o lado esquerdo. E olha o Z, -3. Então, começando daqui, ó. 1, 2, 3. Acertou quem marcou a letra D. Observem, pessoal, que isso aqui é muito fácil. Só para você prestar atenção, beleza? Com mais detalhe, nas pegadinhas que vem nas questões. Às vezes a questão é muito fácil. Você pensa que você vou matar de letra tal e vai não acerta. Porque você vai com muita confiança, com muita sede ao pote. Preste atenção, né, que muitas questões que são difíceis, se você analisar, você vai ver que são fáceis. E muitas que também são fáceis, às vezes tem uma casca de banana, uma coisinha ali que você se perde, entendeu? Ó, aqui é a mesma situação, galerinha, ó. Do 0,5, só que aqui já é com o número quebrado, ó, ao 0,6. Vai ter situação em que você vai ter a fração e ele vai pedir para representar o número. Aí você vai ter que dividir a fração para encontrar um número desse tipo, na forma de vírgula, e depois, certo? Detalhe, esse número assim, quando ele está na forma de vírgula, ele é chamado de decimal. Então, vamos aqui descobrir o padrão de 0,5 a 0,6. Quantas casinhas eu estou pulando? Vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, mesma coisa. Só que lá era 5, Carlinhos, e 6. Aqui é 0,5 e 0,6. É a mesma coisa. Você vai ser 0,51, 0,52, 0,53, até chegar aqui. Aqui vai ser quem? 0,54. Tá vendo? Letra B. Veja como é fácil, pessoal. Bem tranquilo essas questões. Beleza? Então, tá aqui, ó, 3 questõezinhas que eu trouxe para vocês. Muito fáceis de resolver. Preparei uma atividadezinha bacaninha, bem pequenininha para vocês.
para vocês exercitarem o que a gente aprendeu aqui. Beleza, pessoal? Tá lá no tópicozinho de matemática básica. Tem o tópico que tem aula de matemática básica, lá só vai ter a aula. Beleza? Quem é de manhã, assiste de manhã. Quem é da tarde, assiste à tarde. Porque só vai liberar para o pessoal da tarde, à tarde. E para o pessoal da manhã, amanhã. E logo abaixo você vai ter lá exercício. Por exemplo, os tópicos são atividade, material, pergunta, resposta, tá entendendo? Então eu coloco geralmente a aula em material e as atividades em atividades, que pode ser com teste ou não. Com teste é quando a gente for fazer a avaliação, que a gente não está fazendo ainda. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima aí, fiquem com Deus.